Iniciando a primeira aula, aula número 1 de matemática para o sexto ano, tá? E nós vamos iniciar uma pequena introdução, números naturais e sistemas de numeração, tá bom? Vamos lá dar uma introdução aqui no livro que eu sigo, sempre lembrando para vocês que essa aula é uma aula que eu dou para os meus alunos, aqui eu faço uma pequena revisão e trago isso aqui para o nosso vídeo, mas é uma aula, um texto bem mastigadinho, um texto fácil, e depois a gente tira algumas conclusões no quadro. Vamos lá. Você já imaginou como seria a nossa vida se não existissem os números? Entre suas muitas aplicações, os números são importantes na divulgação de informações. Por exemplo, quantas informações sobre o Brasil são dadas através de números naturais? Nas contagens, é uma delas. O Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, distribuído em 5 regiões. Em outubro de 2005, a população brasileira era aproximadamente 185 milhões de habitantes e hoje nós estamos chegando a 210 milhões. Nas ordenações, que é outro item, nós temos em agosto de 2004, o Brasil era o segundo maior produtor de soja do mundo. O artigo 5º da Constituição brasileira começa assim: todos são iguais perante a lei. Nos códigos, o DDD de Brasília, capital do Brasil, é o 061, do Rio 021, a nossa região aqui dos Lagos 022, São Paulo 011. E assim, cada estado tem o seu numeral referente ao seu sistema de telefonia. O CEP, Código de Endereçamento Postal, do Palácio do Planalto, em Brasília, é 70, 150, 900. E nós temos os nossos, cada região com o seu CEP, né? E cada rua com a sua numeração. Perfeito? Então nós temos aqui os números naturais. Esses números naturais, eles estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos, né? Então, por exemplo, eu tenho um mapinha aqui, que é muito interessante, que é o mapa do Brasil, né? Com as determinações que eu falei com vocês, dos estados, regiões, né? E mais ou menos eu vou mostrar aqui para vocês. Certo? Eu vou mostrar esse mapa aqui para vocês. Vocês viram o mapa aí que eu botei, né? Pra vocês terem uma ideia. E também o do Planalto, né? Onde nós falamos do Planalto do Brasília, onde nós falamos sobre o CEP. E nós temos aqui algumas questõezinhas que eu vou deixar para vocês exercitarem aí no seu caderno, que estará acompanhando o curso, certo? Bom, a primeira pergunta use os números naturais e responda em seu caderno. Qual é a população do seu município? Vocês vão botar o número mais aproximado da população do seu município. Na sala de aula, que posição você ocupa em sua fileira de carteiras? Então, onde você senta, você coloca ali a numeração, lado tal, na primeira, segunda, terceira, quarta. E qual é o código de endereço postal, ou seja, o CEP, que eu falei ainda agora para vocês, de sua residência, certo? Isso aqui é para vocês treinarem esses numerozinhos naturais aí no seu caderno. Bom, nesse primeiro capítulo vamos estudar os números naturais. Quais são, onde são usados, dados históricos sobre eles, como são escritos e lidos no nosso sistema de numeração. E muitas outras coisas referentes a esse tipo de assunto. Bom, continuando aqui os exercícios, vamos aqui para vocês também fazerem em casa. Teste seus conhecimentos e, em seu caderno, responda as questões propostas usando os números naturais. Para cada item, escreva se o número indica contagem, ordenação ou condição, que foi o que eu falei
os três itens que eu falei anteriormente para vocês. Então vamos lá. Nas competições, o primeiro lugar fica com a medalha de ouro. Quem fica com a medalha de bronze? Coloquem aí. Quantos são os planetas do nosso sistema solar? Quantos deles são os maiores do que a Terra? Nos pergunta número. C. Qual é o código especial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros? O número que se liga para eles. Quantos alunos há em sua classe, em sua sala de aula? Em uma fila com 11 pessoas, qual é a posição que está exatamente no meio? Vocês vão dizer se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quantos e quais são os estados físicos da água? Tá? Vocês vão colocar aí. Quem não souber, fazer uma pequena pesquisazinha e fazer. E qual é o número da casa em que você mora? Isso é a questão número 2. E a questão número 3 é: formule uma pergunta em seu caderno e responda de modo que a resposta seja dada por um número natural. Então, é uma coisa pessoal. O que você vai fazer? Eu vou colocar, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho tantos anos de idade. Aí bota lá, tantos anos de idade. Assim, você vai formular uma pergunta dessa para usar os números naturais. É importante que vocês façam esse tipo de exercíciozinho, porque vai fixar mais a matéria na cabeça de vocês. A ideia é essa. Eu não vou estender muito a aula para vocês exercitarem, certo? E então vou falar mais uma coisinha aqui com vocês, que é a sequência dos números naturais, certo? Então, continuando, nós vamos falar a sequência dos números naturais. Então vamos lá. Você já conhece a sequência dos números naturais? Qual é ela? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e infinitamente para frente. Vai andando para frente todos eles. Observe que ela começa com 0. Para obter o próximo elemento, somamos 1 ao 0 e obtemos 1. Para obtermos o próximo, somamos 1 ao 1, nós temos 2. E obtemos o 2. E assim por diante. Tomamos sempre o sucessor de um número para encontrar o próximo. Assim, qualquer número natural é obtido por esse processo. Por exemplo, o sucessor de 9 sempre será o 10, que é 9 mais 1. O sucessor de 37 é 38, porque 37 mais 1, 38. O sucessor de 2002, 2003, porque é 2002 mais 1 igual a 2003. E o sucessor de 1 milhão é 1 milhão e 1, porque é 1 milhão mais 1 igual a 1 milhão e 1. Uma vez que todo número natural tem um sucessor maior do que ele, a sequência dos números naturais expande-se indefinidamente, ou seja, é infinita. Isso é representado pelas reticências. Então, eu vou colocar ali no quadro, vou marcar para vocês esse pequeno exemplo, tá bom? E nós vamos terminar nossa aula, essa parte aqui, e vou colocar a parte teórica para vocês ali, a parte prática ali para vocês no quadro, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a sequência, ela vem dada assim, ela inicia no 0, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e adiante. E aqui que eu falei no sucessor, aqui 9, né? Aqui, ó, 9 para 10, vai se somar mais 1, vai ficar 10, ó. Mais 1. O sucessor, vamos lá, de 37, que ele deu para 38, é igual a 37 mais 1, que é igual a 38, que seria aqui, ó, na linha, seria 37, 38, 39, 40, 41, não é isso? Então seria 37 para 38, vamos somar mais 1. 38 para 39, vamos somar mais 1, que vai dar 39. Isso se chama sequência numérica, perfeito? É o que eu estou dando para vocês. Então,
Até a próxima aula, nós vamos dar continuidade em alguns exercícios e dar continuidade à nossa matéria, tá bom? Até lá!